dizer, mas a gente lá vai chegar, não é? Só para adoçar o paladar, eu hoje vou falar das lições de um jumento. Um jumento, toda a gente entende a palavra jumento? Um burro, não é bem, não é? Não é bem, porque um burro nasce de um cruzamento diferente de um jumento, daquele que é um jumento. Mas nós vamos aprender alguma coisa nesta tarde. Eu posso usar a palavra burro para que todos nós possamos entender melhor. Então, nesta tarde, a lição de um burro e as lições que podemos aprender. Talvez... Ei lá, o galo está a acordar-nos. Muito bem. Eu já explico a razão. Vamos primeiro até Lucas. Já todos encontraram o livro de Lucas? Deixem-me só... Deixem-me só aqui encontrar... Eu não disse o capítulo, porque não tomei nota e estou aqui a tentar encontrar o capítulo. Bem, vamos fazer assim. Eu tenho um pequeno vídeo para nós refletirmos e eu, entretanto, encontro aqui o capítulo que eu quero vos ler. As brancas também se dão. Isto é fruto da idade. Fruto da idade. Ok, eu tenho um pequeno vídeo que fala de um burro que toda a gente conhece e eu gostava que todos nós pudéssemos ver este pequeno vídeo para vermos como é que os burros são. E depois então nós vamos... ler o texto que eu quero ler nesta tarde convosco, ok? É possível passar agora? Vamos lá ver. Já chegamos? Ei, não Não tem piada. Meu, és tão imaturo. Meu, és tão imaturo. Por isso é que Por ninguém isso é que ninguém gosta gosta de de ogres. ogres. Perdeste. Agora não digo mais nada. Finalmente. E termina. O que é que este burro tem de particularidade que nós podemos todos dizer? Ele é quê? Chato, mais? Não percebi. Teimoso, ouvi a palavra teimoso. O que é que os burros são? Vamos todos dizer. Eu não sei se gostam do Shrek, eu sou um fã do Shrek e do burro. Mais do burro até do que Shrek, mas... Ok, eu quis pegar neste episódio, nós vamos ler agora sim Lucas 19, e nós vamos pensar sobre a história de um animal que nos passa muito despercebido. Aliás, a Bíblia tem histórias, momentos, circunstâncias e coisas que nos passam às vezes despercebido. E eu gostava que nós refletíssemos sobre a lição que um animal como este, que muitas vezes nós não damos assim tanto valor nem importância, nos pode trazer. E talvez, nesta tarde, Deus vai nos trazer alguma novidade importante para a nossa vida. Como eu sei que vão estar todos muito cansados de estarem sentados, eu vou pedir que fiquemos de pé. E eu gostava de ler, eu ouvia só para não pensarem que eu não ouvi. Lucas 19, versículo 28. E eu vou ler a passagem toda
E eu gostava que você reagisse comigo nesta tarde a esta palavra, porque acho que é uma história muito interessante. Quem é que já leu esta história? Pode levantar a sua mão. Boa, aqui gente que nunca leu. Quem é que nunca leu esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Só um. Então há pessoas que não sabem se leram, se não leram. Ok. Muito bem. 19, 28. Depois de dizer isto, Jesus seguia à frente do povo para Jerusalém. Quando estava perto de Bet-Jafé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, mandou 2 discípulos com este recado: vão à povoação que fica ali em frente. Logo que lá entrarem, encontrarão um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-no cá. Se alguém lhes perguntar por que é que fazem isto, digam que é o Senhor que precisa dele. Eles foram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos disseram: por que é que estão a soltar o jumento? Estão todos a perceber a história? Ok? Ainda estão vivos? Querem continuar a ouvir a leitura da história do jumento? Boa. É interessante, eu não sei qual é o título que você tem aí nesta passagem, mas a minha Bíblia diz: a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Também dá, bate certo. Vamos continuar a ler. Na minha Bíblia, o versículo 34. E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e puseram as suas capas por cima do jumento. Depois ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as capas pelo caminho. Ao chegarem perto da descida do Monte das Oliveiras, todos os discípulos começaram a gritar de alegria e a dar louvores a Deus pelos milagres que tinham visto. Que coisa fantástica, não é? Jesus foi reconhecido pelos milagres que tem feito. E eu quero perguntar se nesta tarde há aqui gente que reconhece os milagres de Jesus. Verdade? Eu nem pedi para tu dizeres amém, foste tu que disseste. E mais, eu espero que a motivação que nos levou nesta tarde a adorarmos a Deus, por este tempo fantástico que fomos desafiados através destes músicos e vozes que de uma forma tão excelente nos desafiaram a adorar a Deus, eu espero que o motivo tenha sido exatamente esse. Tu estás grato pelos milagres que Deus tem feito. Há aqui alguém que possa dizer aleluia. Há aqui alguém que possa dizer, quem está ao seu lado: Jesus faz mesmo milagres incríveis. Ainda estão cá? Amém. Estamos no versículo. Eu vou para o 38 da minha Bíblia. Diz assim: e exclamavam: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Reconhecido como ele merecia ser reconhecido. Então, alguns fariseus, diz comigo, há sempre fariseus. Diz comigo, há sempre gente que no meio da festa não gosta da festa. Mas é no meio da festa. Essa parte já não era para repetir, era eu que ia dizer. Há sempre gente que no meio da festa não gosta da festa. Há sempre gente que quando já está a festejar, perde a vontade. É melhor parar por aqui. Bora. Disseram, ou então alguns fariseus que estavam entre a multidão disseram: mestre, repreenda os teus discípulos. Mas Jesus respondeu-lhes: olhem que se estes se calarem, até as pedras hão de gritar. Quando te quiserem calar, só se estão a expor ao ridículo. Porque se tu não falares, Deus vai pôr as pedras a falar por ti. Quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. E exclamou: se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar paz, mas por agora não conseguirás entender. Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti
e te cercarão por todos os lados. Hão de deitar-te por terra e matar os teus habitantes, e não deixarão em ti uma pedra sobre outra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio visitar. E eu quero pertencer a uma igreja que conhece a visita de Deus. Eu quero pertencer a uma igreja que percebe a voz de Deus, entende a voz de Deus. E nesta tarde eu quero desafiar-te a que tu e eu possamos caminhar numa história e entender as lições que ficaram escritas para que nós pudéssemos aprender nesta tarde. E antes de tomarmos o nosso lugar, eu gostava que tu levantasses as tuas mãos e todos juntos pudéssemos fazer uma oração sobre a nossa vida. Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra. Eu recebo a ministração do Espírito Santo. E precisamos que tu fales à nossa vida. Precisamos de aprender mais, crescer mais nesta cultura do reino. Muda a nossa mente, transforma-nos, faz-nos inconformados com o mundo e apenas e só conformados com a tua palavra. Queremos viver conforme a tua palavra. Ministra-nos, Senhor, nesta tarde. E Paizinho querido, eu oro para que nesta tarde, se alguma palavra sair de mim mesmo, que tu retires essa palavra. Se alguma parte de mim mesmo ficar levantada, que tu retires essa imagem, porque aquilo que tem que ficar levantado nesta sala é Jesus. É a pessoa de Jesus, é o nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém. Antes de tomares o teu lugar, diz à pessoa que está ao teu lado, vamos aprender com um burro. E depois podes ficar sentado. Eu não disse vamos aprender como um burro, para que não fiquem dúvidas. Eu disse vamos aprender com um burro, coisa completamente diferente. Ok. Isto significa que todos nós aprendemos com tudo o que nos rodeia. Nestes dias tenho olhado muito para as crianças, para os bebés, e brevemente eu irei falar sobre como no processo de crescimento as quedas são tão importantes. E eu irei ministrar sobre isso um dia destes. Mas as crianças ensinam-nos. A lealdade de um cão ensina-nos muito. A lealdade dos animais domésticos ensina-nos muito. Mas a domesticação de animais também nos ensina muito. Eu já partilhei uma vez aqui uma história, mas volto a lembrar para percebermos bem o contexto daquilo que eu vos quero falar nesta tarde. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu li sobre a forma como se domam elefantes. E para quem não sabe, um elefante é domado desde a sua meninice. E quando ele é menino, criança, bebé, deixem passar a expressão, ele é preso por uma corda bem superior à sua força. Quando ele é adulto, grande, bigalhão, cheio de força, é preso por uma simples corda que às vezes até nós provavelmente conseguiríamos rebentar. Porquê? Por uma razão muito simples. No seu processo de ser domado, o elefante, quando é pequenino, é colocado debaixo de uma corrente ou com uma corrente bem mais forte do que ele. E ele luta durante dias, durante semanas, às vezes alguns durante meses, até que entende uma coisa: a corda, a corrente é mais forte do que eu e eu não me conseguirei soltar. Quando ele está domado mentalmente, o que acontece é que a corda já não tem força e também não é preciso, porque ele tem uma imagem: esta corda prende-me a uma estaca, a um lugar, significa que eu estou preso, eu não vou conseguir rebentar. Porque a memória de elefante diz que desde a sua meninice, quando ele tentava libertar-se, não conseguia. E ele chega à imagem adulto e guarda esta lição, que é: eu não me vou conseguir libertar. É interessante esta história. Hoje eu quero pegar na personagem mais insólita nesta história. Podíamos falar de Jesus, claro. Podíamos falar da sua entrada em Jerusalém, claro. Podíamos falar dos discípulos, claro. Mas eu hoje vou pegar na história deste jumento. Nisto tudo, talvez o jumento é o personagem que menos valor temos nesta história, verdade ou não? Estão comigo ainda? Dá para sorrirem e dizendo um amém, coisa assim, para eu me sentir mais à vontade.
Obrigado, são tão simpáticos. É interessante pensar que eu, desde a minha infância, li esta história. Olha, agora até me estão a dar luz e tudo. Desde a minha infância, eu li tantas vezes esta história. E o jumentinho é engraçado, mas é daquelas coisas que passava ao lado. Jesus entrava. Eu nunca parei para pensar sobre o jumento. E dei-me ao trabalho de fazer uma pesquisa sobre jumentos. Alguém já viu um jumento? Eu, há uns anos atrás, tive a oportunidade de estar uma temporada nos Açores, lá com uma igreja, e uma das coisas que eu fiz foi descer uma daquelas ravinas incríveis que os Açores têm, e desci a pé, e lá no fundo, lá no meio, fizemos uma reunião de jovens, mesmo junto ao mar. E o que é que estava lá a fazer-nos companhia? Burros. Você já viu um burro assim de perto? Os dentes deles são belo marfim. Mas uma das coisas que acontece com os burros é que os burros mordem muito. Você sabia disso? Eu não sabia. Até que um daqueles jovens estava lá que também não sabia, aprendeu da melhor maneira. E nós pusemos a comer ali o que tínhamos levado e avisaram-nos ao cuidado que eles, quando lhes cheira a comida, a primeira coisa que eles fazem é querer comer. E são capazes de enfiar o focinho dentro da mochila e comer. Ou se a gente estiver com a sand na mão, ele é capaz de vir aqui, só que ele não distingue de sand e de dedos. Vai tudo a eito. E a mordidela dele é forte. Há muito a aprender sobre os animais, às vezes nós não sabemos tudo. E é interessante que nesta história este animal ensina-nos muito e eu gostava de fazer uma pequena viagem consigo. Amém? Aleluia. Estamos vivos? Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Alguns estão a olhar para mim muito apreensivos. Onde é que vamos lá? Boa. Sem dúvida, o burro é dos animais, o jumento é dos animais. O jumento é um animal um bocadinho maior, com uma semelhança maior com o cavalo, assim melhor dito. O burro, para quem não sabe, é um cruzamento entre uma mula e uma égua e que dá esse animal que é o burro. É interessante pensarmos que um dos processos mais difíceis de domar é exatamente a mula. Eu não sei se você já viu, é um processo um bocadinho parecido com o do cavalo, embora o cavalo seja um animal um bocadinho mais dócil e um bocadinho mais manso para ser domado. Agora, o jumento é mesmo um daqueles animais teimosos e difíceis de ser domado. Aliás, é um processo que até demora algumas semanas. E é interessante que para uma mula, ou um jumento, ou um burro ser montado, ele precisa ser domado. Eu não sei qual é a sua experiência de montar qualquer um destes animais, mas isto não é chegar lá e, ups, e cá vai disto, cavalgar pelos campos como se nada fosse. Eles precisam ser ensinados. Bem, pelo vosso silêncio, isto está a ser uma lição fantástica. Ou então estou naquela, onde é que isto vai dar? Vamos continuar. Ensinar um animal, domar um animal, é uma lição de submissão. Importante. Que se não for dada, o animal tem uma mensagem na sua mente, que é, eu é que mando. E não a pessoa que me monta. E domar um animal, eu não sei quantos é que já tiveram a experiência de ter um cão. Assim, se calhar a coisa torna-se mais dócil. Porque eu sei que muitos estão a fazer aquele exercício que é, pois estou a falar de jumentos e burros, será que ele vai correr o risco de nos comparar? Não. Tenha calma que não é nada disso. Mas que você e eu vamos aprender com este jumento, vamos. Eu não sei quem é que já teve um animal, um cão. Quem é que já ensinou um cão? Um cão, há raças que são até quase intratáveis, quase impossíveis de serem domadas. Porque você ensina, olha, uma das raças que houve aí uma altura que era muito conhecida ou era muito desejada, era os huskies. Um animal muito bonito, da neve. Um husky verdadeiro tem a flor de lis ali no focinho, tem um olho de cada cor, isto se for pura raça, tem estas características. Mas é daqueles animais que você chega a daquelas casas que faz treinamento de cães e eles dizem, não, esqueça isso. Aquilo deve ser um cruzamento entre cão e gato. Eu já vi huskies treparem para cima de telhados e aparecerem assim na janela onde eu estava a dormir e ele olhar para mim. É verdade o que eu estou a dizer. E do género quase impossível ser domado. Porquê? É um cão muito
livre, é um cão muito com um autodomínio, é um cão que pensa por ele mesmo no sentido de dizer, ninguém manda em mim. Essa é a estrutura dele. E é muito difícil de ser domesticado. E eu quero te dizer que entre estes animais, o jumento é dos mais complicados de serem domesticados, domados. E é um processo lento e demorado, conforme eu vou explicar. Primeira semana, normalmente, aquilo que acontece é levar... Eu não sei quantos é que já pensaram em comprar um jumento para casa. Vamos ter uma lição em 5 passos de aprender a domar um jumento. Um jumento é um animal que, quando se leva para casa, sensivelmente, isto não é matemática, mas é um processo, sensivelmente, a primeira semana, o que se tem que fazer com ele é uma coisa absolutamente fantástica. Prendê-lo e ir todos os dias fazer festas no focinho. Primeira semana é só isto. Um grande processo, não é? Primeira semana, fazer festas. Compra-se o burro ou o jumento, dá-se de comer todos os dias e ainda tem que se esperar que ele nos respeite, fazendo algum tipo de festinhas ao burrito e ao jumento. Segunda semana, aquilo que você pensava que iria acontecer, que era montar já o animal, não vai acontecer. Na segunda semana, a primeira coisa e única que se vai fazer é, além de continuar a fazer festas no focinho e passar a mão no dorso, etc., é pôr um tapete em cima dele. Mais nada. Põe o tapete, tira o tapete. Põe o tapete, tira o tapete. E passa-se uma segunda semana desta forma. Eu gosto tanto de ver as vossas caras. Neste momento é apetitoso. Diz comigo, terceira semana. Na terceira semana já vamos dar um grande passo. Qual é? Vamos pôr a sela, apertar a sela, mas não montar. Então, na terceira semana, o que é que se tem que fazer? Festas, no dorso, tapete, já aprenderam alguns, é? E sela. Aperta a sela e deixa estar. Tira a sela, tira o tapete, festa no pescoço, vai dar uma volta. Volta outra vez, festinha, tapete. Podem-me ajudar? Tapete, sela, aperta a sela e, por fim, desaperta a sela. Vamos todos sair daqui com doutoramento em domar um jumento. Quarta semana. Uau! Finalmente vamos montar o jumento. Chegamos perto dele, passamos a mão no dorso. Pomos, apertamos, subimos para cima mas não cavalgamos nem andamos. Só subimos e descemos. Subimos e descemos. Acabou, tiramos a sela, tiramos o tapete e vamos embora. Quinta semana. Finalmente. Primeira coisa que fazemos é. Segunda coisa que fomos é. Terceira é. Bem apertada. Quarto passo. Montar. E finalmente, se tudo correu bem, o que vamos fazer é. E pode ser, ouvi dizer, não sei se é verdade, que ele finalmente começa a andar. Ou então, o que pode acontecer, dizem também, não sei se é verdade, que se ele entender que a meio do processo está a ser domesticado, domado, ele vai abortar a missão. E não há nada para fazer. Estão comigo ainda? Entendendo este processo de doutoramento em domar jumentos rapidamente, vamos pensar agora alguma coisa sobre a história. Jesus disse aos discípulos, vocês vão encontrar um jumento. Como é que ele está? Como é que nós lemos? Digam lá todos. E o que é que ele diz? Que nunca foi? Verdade ou não? Então, voltem lá comigo. Estejam lá, concentrem-se em mim. Jesus disse aos discípulos, vocês vão a um lugar, vão chegar lá, vai estar lá um jumento que nunca... E o que é que vocês devem fazer?
domá-lo 5 semanas e depois tragam-no. O que é que Jesus disse? Tragam-no. Interessante, não é? Será que Jesus não sabia este treinamento que era preciso? Às vezes nós esquecemos que Jesus era apenas e simplesmente um homem que cresceu como todas as crianças e com certeza o seu pai teria um jumento. Aliás, pela história até percebemos que provavelmente teria, ou sabia usar. Certamente ele ouviu, percebeu, conhecia. Eles conheciam estes tratamentos que eram necessários dar aos animais. E certamente Jesus sabia disto. Mas é interessante aquilo que Jesus nos ensina. Porque de repente o animal chega lá e nós sabemos o fim da história, porque já lemos juntos. Diz que Jesus montou e entrou em... De alguma forma que eu não sei explicar, e não me perguntem como é que vou explicar, porque eu não consigo fazer, o jumento entendeu que Jesus era mais forte e poderoso do que ele. Epá, é estranho, não é? O jumento conseguiu chegar junto de Jesus. Pá, e, a sério, eu detesto e detestaria tentar fazer aqui uma aplicação espiritual. O jumento teve uma revelação sobrenatural que Jesus era o Filho do Senhor. Não me perguntes o que acontece, mas que o jumento entendeu, este é mais forte do que eu e eu vou ser montado por ele, eu vou permitir que isso aconteça. Ainda bem que vocês já estão a dizer amém. Porque há gente que demora uma vida inteira para entender que Deus é mais forte do que nós. Há gente que demora uma vida inteira a entender que Jesus é mais forte do que nós. Há gente que passa uma vida inteira a dar com o pé para Jesus. Pois os améns agora já se foram. Mas é verdade. Eu não disse que nós íamos aprender. Alguns de nós, quando tudo corre bem, é tão bom entrar com Jesus em Jerusalém. Na nossa Jerusalém, na nossa vitória. E há uma lição que provavelmente lá no fim eu vou-vos deixar acerca daquilo que terá provavelmente acontecido com este momento. Mas muitos de nós, quando estamos em processos de conquista, de sermos alguma coisa que não somos, de alcançarmos alguma coisa que não alcançarmos, de vivermos alguma coisa que ainda não vivemos, uau! E faz-nos falta Jesus. Mas quando já sabemos caminhar por nós mesmos e temos algum tipo de autonomia, parece que nos esquecemos facilmente de que Jesus é mais importante e mais forte, ou mais forte do que nós. Há gente que demora uma vida inteira a entender uma coisa, deixe-me dizer isto, e não se vai sentir ofendido. Uma coisa que o burro ou o jumento entendeu em momentos. Eu não vou lutar contra este homem. Eu vou deixar que ele me monte. Eu vou deixar que ele me dome. E a minha pergunta é, estás tu disposto nesta tarde a parar de lutar com Deus e aceitar que Ele doma a tua vida? Porque aquilo que Ele tem para ti é para tu viveres algo que tu ainda não viveste, mas vai ser, com toda a certeza, melhor do que aquilo que tu podes escolher quando tu mandas sobre ti mesmo. Eu sabia que não ia ser fácil quando a história é aprender com o jumento, mas... Há gente que vive uma vida inteira sem se deixar dominar pelo amor de Cristo. Mas tanta coisa o domina. Há gente que ser dominado pelo amor de Cristo é uma dificuldade tão grande, mas há tanta coisa que o domina. Domina-o as dificuldades, domina-o... Ontem eu falava com alguém que me dizia, é a pressão das circunstâncias que me leva a estar longe da igreja. A estar longe de Deus. Dizia essa pessoa, a admitir que não tem um relacionamento com Deus. É a pressão do dia a dia, é a pressão das coisas. Há tanta coisa que nos domina. E nós tão facilmente somos muito hábeis para descobrir razões pelas quais deixamos de ser o que devíamos ser. Você já reparou que na sociedade nós não podemos dizer que somos dominados pelo amor de Cristo quando depois não damos fruto de sermos bons pais, bons filhos,
bons maridos, boas esposas. Não é possível termos uma vida dupla, sermos uma coisa em Cristo e sermos outra coisa fora de Cristo. Isso não existe. O que somos em Cristo, somos a 100%. Nós não podemos ser as pessoas mais adoráveis no trabalho e que toda a gente diz, eu gosto tanto de ti, és uma pessoa impecável, és realmente uma pessoa com quem se pode conversar. E em casa ninguém nos suporta. Alguém entende o que eu estou a dizer? Estão comigo ou não? Não se distraiam com quem entra. Olhem agora, estamos focados. De uma vez por todas nós não podemos andar a espiritualizar coisas que não faz sentido espiritualizar. De uma vez por todas nós não podemos ter uma dualidade. Ouça, você lembra-se que eu disse que eu vou escrever um livro sobre a esquizofrenia em que nós vivemos? E eu acho que esta coisa do cristianismo levou muitas pessoas a viver uma duplicidade de vida. Gente que às vezes, num tempo como este, é tão espiritual e fora daqui, valha-nos Deus. É tempo de nós acordarmos e percebermos uma coisa muito simples. Será que nós somos de uma vez por todas dominados pelo amor de Cristo? Será que o amor de Cristo nos domina de tal forma que a nossa linguagem aqui dentro é exatamente a mesma que nós temos lá fora e a que nós temos lá fora é exatamente a que nós temos aqui dentro? Estão cá comigo ou não? É por isso que eu nunca fui a favor de pessoal que serve numa igreja ser uma coisa dentro e ser outra fora. É por isso que eu nunca fui a favor de uma coisa que não faz sentido. Sermos uma imagem aqui e outra lá fora. O Filho de Deus é aquilo que é em qualquer lugar. Esteja onde estiver. Não é porque eu estou rodeado de pessoas que vivem nas ruas que eu vou ser um sem-abrigo. Está comigo ou não? Não é o mundo que me rodeia que faz quem eu sou, mas aquilo que mudou a minha vida, Cristo, que é o centro da minha vida e que me domina. O mundo à minha volta. Ouça, uma das coisas que eu admiro nesta história é que o jumento foi montado por Jesus e caminhou calmamente. E diz que quando ele entrou dentro de Jerusalém, o que é que as pessoas fizeram? Barulho. Verdade ou não? Verdade ou não? Gritavam. Certo ou não? E uma das coisas interessantes é que, ouça, um jumento que não está dominado, ainda por cima está a ser montado e está a caminhar e montes de pessoas a fazer barulho. Ouça. Olha, quero-vos contar uma história. Eu tinha uma cadelinha. Para quem já viu a fotografia da minha cadelinha, eu chamo cadelinha, mas ela quando punha as patas era do meu tamanho. Quando punha as patas aqui. Às vezes eu pegava nela, ela pesava 24 quilos, eu pegava nela e dizia à minha menina. E eu passeava com ela. E ao início foi muito difícil. Não foi assim muito difícil, mas foi um trabalho. Porque eu conseguia passear com ela horas e nunca punha trela. Ela era completamente dominada por aquilo que era a presença do dono. Mas havia algumas coisas que a destabilizavam. Você sabe, ela veio para nós quando nós estávamos numa cidade muito tranquila, onde não havia barulho de muitos carros, onde não havia horas de ponta, não havia nada disso. Então era muito fácil eu ir buscar o meu filho à escola e levá-la, ela ia aqui comigo, tranquila, e chegava lá, ela sentava-se, ficava à espera. Depois, quando via o meu filho que queria reagir, às vezes eu lembro que ia buscar o meu filho de bicicleta à escola e ela ia ao meu lado. Ela caminhava no passeio, eu sempre na estrada. Era a forma de nós desenvolvermos aquele domínio. Mas quando de repente havia muito trânsito, muito barulho, quando às vezes visitava meus pais no Porto e íamos lá e a cidade muito barulhenta, eu queria sair com ela à rua, o barulho fazia com que ela ficava perdida. E eu tinha que lhe pôr trela porque ela não estava habituada ao barulho. Bastava às vezes parar para atravessar uma estrada e ela ouvia um barulho de um carro ou uma buzina dela e ela ficava mesmo sem saber como se comportar. E o que é que ela queria fazer sempre? Voltar para casa. Ela não estava habituada ao barulho, ao domínio. É interessante pensar, quando eu me imagino este jumento, em que Jesus está acima dele, a montá-lo, a caminhar por dentro de Jerusalém. Ainda ele nunca tinha sido domado, ainda ele nunca tinha sido montado, e estava a entrar em Jerusalém, e as pessoas a fazer barulho, e não temos relato histórico de que o jumento quis seguir a sua vida e fazer à sua forma. Diz que ele continuou submisso. Que grande lição que este jumento nos ensina. Não basta apenas nós dizermos um dia a Jesus, Jesus, tu és o centro da minha vida, ser o Senhor da minha vida, faz o que tu queres. E de repente, a meio do processo, nós dizemos, olha Jesus, eu agora este bocadinho vou fazer eu à minha maneira. E de repente, quando as coisas correm mal, é que nós dizemos, Jesus, olha, preciso outra vez da tua ajuda. Quando nós aceitamos o domínio de Deus sobre a nossa vida, nós temos que aceitá-lo para sempre. Não é para circunstâncias, é para sempre. E há gente que muitas vezes experimenta maus momentos porque quer o domínio de Deus apenas para que Deus o sirva e não para servir Deus. E eu quero dizer que nos processos
domagem ou domínio é submissão. E nós temos que aprender que nós devemos estar sujeitos a Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde que é tão simples quanto isto. Tu podes querer o caminho que quiseres escolher para a tua vida, podes seguir o rumo que quiseres, as coisas só verdadeiramente vão funcionar com Deus quando tu entenderes. Eu e tu temos que ser submissos a Jesus. É assim e mais nada. E se tu queres entender isto, vais ser alguém feliz e que as coisas vão resultar. Se tu não queres entender isto, o problema vai ser sempre teu. Porque Jesus vai continuar a dizer, a única forma de eu poder trazer sucesso para a tua vida é eu trazer domínio sobre a tua vida, dominar a tua vida em todos os campos, em todas as circunstâncias. É por isso que eu não entendo, não consigo entender como há pessoas que podem ser uma coisa de um lado e outra coisa do outro lado. Parece uma esquizofrenia louca e sem sentido. E o cristianismo não aperta para isso. Ou não aproxima as pessoas disso. O cristianismo diz que nós recebemos uma mudança de vida em Jesus e através de Cristo. O amor de Cristo inundou a nossa vida e nós somos pessoas completamente novas. Alguém está cá comigo? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer quem está ao seu lado, em Cristo somos novas pessoas. Segue o raciocínio comigo. O que é que Jesus disse que o jumento era? Um jumento que nunca tinha sido. E segundo aquilo que se entende, segundo aquilo que se sabe, quando um animal que nunca foi montado está amarrado, significa que já perderam as esperanças nele. Que já não vai servir para mais nada. Provavelmente já não tem qualquer tipo de interesse. Faz-me pensar uma coisa tão simples. Que Jesus é o único que manda chamar o que não presta para lhe dar sentido. Jesus é o único que manda chamar aquilo que não presta, aquilo que até os seres humanos já desistiram. É por isso que esta é uma casa que recebe toda a gente. Esta é uma casa que recebe toda a gente. Toda a gente. E é por isso que eu me sinto bem nesta casa. É por isso que eu posso dizer que esta casa é para mim hoje a Jerusalém que Deus me dá. E uma das coisas que eu amo é que nesta casa eu posso ser quem eu sou. Com todas as dificuldades. E sei uma coisa, que se eu cair eu vou continuar a ter lugar nesta casa. E quero-te dizer, pastor, mas você não sabe, as pessoas mudam. A ideologia das pessoas mudam. Eu não estou a falar da tua casa, estou a falar da casa de Jesus. Pois na tua casa será como tu bem entenderes, mas na casa de Jesus será sempre como Ele entender. Tu até podes achar que tens algum tipo de domínio e fazes as coisas como tu achas que pode ser. Eu quero te dizer e dar-te uma novidade muito triste. Tu podes tentar enganar-te a ti mesmo, enganar uma série de pessoas, tentar arranjar esquemas, mas esta é a casa dele, não é minha nem tua. E Ele vai fazer como Ele bem entende. Como Ele bem entende. Como Ele bem entende. Porque Jesus é o único que chama aquilo que não presta para lhe dar sentido. Uma coisa é certa. E vou usar aqui uma comparação terrível nesta tarde. Espero não ser apedrejado. Mas se todos agora resolvessem dizer, não, a gente vai viver, esta casa tem que ser debaixo do nosso domínio. Jesus tinha a capacidade de pôr daqui a andar para fora e encher isto com pessoas que tu dizes não têm valor. E sabes qual era a grande lição que tu tiravas nisso? É uma lição muito simples. É que afinal, aqueles que tu achavas que não tinham valor, tiveram valor para Jesus e tu afinal não tinhas valor porque não permitiste que Ele te desse valor. Isto não tem nada a ver connosco. Cultura do reino é entender que isto não tem nada a ver connosco. Faças tu o que quiseres, penses tu que tens domínio sobre... Ouça, eu já vi gente que achava que tinha tudo e a vida estabilizada e ficam sem nada no momento. Ouça, se nós que amamos a Jesus, que nós que somos filhos de Deus, não entendemos isto e não vivemos tranquilamente com isto, como é que nós vamos passar esta imagem, esta verdade absoluta à sociedade, que é, Jesus tem que ser o domínio sobre nós, o Senhor sobre a nossa vida. Porque se não for assim, nada vai resultar. Eu gosto de um Jesus que manda chamar quem não presta. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus vai te usar a ti, para chamar as pessoas que tu achas que não prestam. E Ele vai chamá-los para a casa. E elas vão neste lugar ganhar sentido para a sua vida. E sabes o que é que vai acontecer? Eles vão começar a chamar outros que não prestam.
E eu louvo a Deus e peço muito a Deus, e a minha oração nos últimos tempos tem sido: Deus, traz pessoas que nós chamamos pessoas que não prestam. Precisamos urgentemente delas na igreja. Precisamos que elas venham mudar o nosso mundo. Eu tenho dito ultimamente e volto a dizer, precisamos urgentemente ser um lugar, uma igreja, onde realmente nós não podemos deixar a nossa carteira e as nossas chaves, porque não sabemos quem cá está. Diríamos nós, pessoas que não prestam, pois a igreja tem que ser cheia destas pessoas. Quando nós estamos tão comodamente, tranquilamente, todos juntos e nada acontece, o nosso mundo está sossegado. Eu quero dizer que alguma coisa mal nós estamos a fazer. Precisamos urgentemente de sermos usados como discípulos de Jesus para ir à procura daqueles que não prestam. Porque Jesus está interessado neles. E eu sei que é assim porque Ele um dia interessou-se em mim. Porque por mais que eu tenha nascido num lar cristão, por mais que eu seja filho de um pastor e neto de um pastor, eu quero te dizer uma coisa. Eu tinha coisas e tenho coisas que faz de mim um ser humano que muitas vezes não presta. Mas eu estou entregue nas melhores mãos, nas mãos de Cristo. E isso me tranquiliza. Alguém já fez uma operação? Eu nunca fiz. E espero nunca fazer. Tenho 46 anos, nunca tive uma dor de dentes. Nunca tive uma dor de ouvidos. Mas já agora já lá vão aparecendo assim umas dores de vez em quando, que não sei bem de onde é que elas são inspiradas. Mas você sabe quando você vai para uma mesa de operação e de repente está lá, e naqueles momentos antes de adormecer, penso eu que será uma coisa mais ou menos do género, o médico diz: fique tranquilo. E o processo mental é: como é que eu vou ficar tranquilo se vão andar a mexer em mim e eu não conheço bem? Não sei da capacidade da pessoa, até pode ser um grande cirurgião, isto até pode nos trazer alguma tranquilidade, mas alguém vai mexer em nós enquanto estamos a dormir. E é um processo que nós precisamos de desenvolver, de segurança, de confiança do outro lado. Estão comigo ou não? Sabem como é as senhoras quando vão com o marido e percebem que ele está a ter sono e estão a conduzir? E a primeira coisa que a mulher diz: tens sono? E ela vai então: não tenho sono. Não é? E ela vai ao lado, assim muito discretamente, como só as senhoras conseguem fazer, que é olhar para a frente e olhar para o lado. É uma particularidade que foi dada às mulheres, que só elas é que conseguem, não é? Assim, isto. E elas percebem que ele vai com sono e voltam a dizer, não é? Estás com sono? Não, o homem quer ser valente, nunca dá, não. É preciso desenvolver confiança. É preciso deixar ser dominado. E o nosso problema é que nós dizemos que amamos a Deus, mas não nos deixamos dominar por Ele. Dizemos que amamos a Deus, mas quando chega aquele momento dele dizer: agora vou apertar a sela. E nós dizemos: até o tapete está tudo bem. Agora cá apertos de sela, não. Há uns que são mais elásticos e dizem: Senhor, podes ir até ao aperto de sela, isto não há problema nenhum. E o Senhor: aleluia. E chegou o dia do Senhor montar e: problema, Senhor, eu confio em Ti. O problema é quando as botas dele têm umas esporas e ele pica e diz: agora vai ser por aqui. E nós dizemos: ai, Senhor, que isso por aí não. É tão bonito aqui sermos cristãos. É tão bonito nós cantarmos: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É tão bonito, não há outro lugar, põe um fogo em mim. É tão fantástico isto. Mas quando nós entendemos que isto são apenas aperitivos da nossa vida, isto são pequenas folhinhas que rodeiam a nossa vida, porque a essência do cristianismo não tem nada a ver com isto. Tem a ver com uma mudança profunda aqui. Uma mudança profunda aqui. E pessoas que têm duas caras, pessoas que não mudam, que não há uma mudança, que elas não são genuinamente aquilo. Eu quero te dizer que ainda não entraram no processo de mudança. Ainda não estão dominadas. Ainda estão vivos. Alguém pode dizer aleluia? Estão vivos? Vamos caminhar para o fim. Jesus montou o jumento e ala a caminho de... E entrou com o burro aonde? Ou com o jumento onde? Qual cidade? Reaja comigo. Qual cidade? É interessante. Que grande lição que este jumento nos dá. Antes estava amarrado e esquecido. A partir do momento que Jesus o monta, o que é que acontece? Ele vai sair do lugar esquecido e a sua vida agora tem um destino. Pessoas onde Jesus domina sobre a sua vida
têm um destino. Pessoas sem Jesus e sem o domínio de Jesus na sua vida não têm destino. São pessoas amarradas e esquecidas. É duro, não é? Eu conheço gente num lugar como este, nesta tarde, e aqui mesmo, pessoas que são amarradas e esquecidas. Conheço, no entanto, outros que já se deixaram dominar pelo Senhor e vão a caminho do destino que Jesus tem para as suas vidas. O burro entrou em Jerusalém. Ouça, eu gosto muito de fazer ficção. Estão comigo? Não atrapalha muito se eu vier para aqui, ou Iago, as luzes? Vamos lá ver, se eu não vou ficar às escuras na gravação. Eu gosto muito de olhar para a Bíblia e ficcionar. Ouça, um burro como aqueles, ou um jumento como aqueles, de vez em quando... Ok, agora vem para aqui, é isto? Muito bem. Um jumento como aqueles, certamente, algumas vezes andou dentro de Jerusalém. Certamente alguém o levava pela corda, porque não conseguia montar, ele levava um pau, uma varinha, para dizer, burro maldito que não me deixas montar. Quantas vezes, se calhar, ele corria pelas ruas e alguém o chutava e dizia, vai embora, burro, vai embora, jumento, não te queremos. Porque era um jumento que não trazia muito bem-estar. Porque eles são teimosos, eles mordem, eles agridem. Estão cá comigo ou não? Era um animal sem muita estima e consideração pelas pessoas. E é interessante pensarmos que é exatamente este tipo de animal que Jesus diz, eu vou montar e vou entrar. Agora, de repente, o burro não pensa, mas vamos criar aqui uma ficção. Estão comigo ou não? Vamos entrar dentro do filme do Shrek. Pensar que é o burro do Shrek. Eu andei à procura da parte do filme que é quando ele entra lá no reino do tão longe. Que é brutal, ele fica todo maluco, mas não encontrei. Tive que trazer esta parte só. E quando eu imagino aquele jumento a entrar em Jerusalém, a dizer, agora, quem não gosta de mim vai levar comigo. Porque em cima de mim vem aquele que vai fazer a diferença na vossa vida. É fantástico pensar, se o burro tivesse inteligência, o burro pensava de uma forma incrível. E até se eu fosse o burro, eu entrava em Jerusalém, era rindo de toda a gente. Vocês não me dão valor, agora ele dá-me valor. Vocês querem Jesus, estão aí a cantar Hosana. É para ele, quem é que o traz? Sou eu. Que grande lição, não é? Pensarmos que Jesus nos chamou quando não prestávamos, não para um destino sem importância e sem valor, mas para marcarmos esta sociedade e dizer a esta sociedade, querem conhecer Jesus, olhem para mim. Tem que ser para este lado que está aqui o foco. Querem conhecer Jesus, olhem para mim. Nós pensamos de uma maneira coitadinha, que é, somos pobres, venham conhecer Jesus. Onde é que tu chamas as pessoas, ou quando tu chamas as pessoas para conhecer Jesus e dizes, venham conhecer Jesus, estás à espera que elas conheçam Jesus onde? Nisto? Tu estás à espera que eles conheçam Jesus, quê? Nos cânticos? Estás à espera que eles conheçam Jesus onde? Nas músicas, nas letras? Estás à espera que eles conheçam Jesus no quê? Eu quero dizer que se essa é a forma de pensar, estás muito enganado. Jesus tem que ser conhecido na tua vida e na minha vida. Porque Jesus é muito mais do que poesia. Jesus é muito mais do que música. Jesus é uma personagem, é alguém que existiu e que influenciou pessoas e mudou pessoas e quer mudar a tua história, a tua história, a tua história, o teu destino, o teu destino, o teu destino, o meu destino. Para mudar o destino de uma sociedade, ele precisa de pessoas que já foram mudadas. Por isso é que aquelas pessoas que dizem ao longo do fim de um tempo de serem influenciadas por Deus, dizem, eu sempre fui assim e Deus, olha, tem que ter uma grande paciência comigo porque eu sou assim. Eu quero dizer que tu não entraste no processo. Ainda és alguém amarrado ao poste e esquecido. E aquilo que Jesus quer fazer não é deixar-te amarrado num lugar qualquer. Jesus quer te libertar dessa amarra que te domina e que te diz que tu és alguma coisa sem importância. E Jesus quer te atribuir o valor que Ele entende que tu tens. Alguém pode dizer aleluia? Andou um homem aqui a pensar sobre jumentos e a esforçar-se e vocês, aleluia.
E eu penso nisto, há uma palavra que me assalta quando eu penso que Jesus vai buscar o que está esquecido e dá valor. Graça. Isto é graça. Alguém está comigo? Quando ninguém consegue, Jesus consegue. Diz a quem está ao teu lado, isto é graça. Diz lá, quando tu não consegues e eu não consigo, Jesus consegue. E isto é graça. Estão comigo ainda? Estão vivos? Ok. Agora, deixem-me caminhar para o fim mesmo. Diz comigo, o jumento, montado por Jesus. Diz comigo, não se esqueçam do tapete. Porque foi o que aconteceu, foi ou não foi? Não, e o que eu ainda mais gosto desta história é alguns pormenores que estão lá. Que é, vocês vão buscar um jumento que está preso, que nunca foi montado, e se alguém vos perguntar para que é, dizem que é para... Ouça, só nós, muito espirituais, é que achamos... Isto... Ó João, anda cá. Anda cá. Tiveste ali a tumpa, também tens que ficar. Vais-me fazer um favor, está bem? Sim. Vais ali ao Fred e pegas no telemóvel dele e tiras do telemóvel. Se ele disser porquê, dizes que é para o Sr. Oscar. Mas diz que ele nunca mais vai voltar a vê-lo, que vai ficar comigo. Ele não te dá. Mas diz que é para o Sr. Oscar. E se eu sei que é para o Senhor Jesus, também não dás. Coisa. Ouça, se você tivesse lá o seu carro em casa, eu sei que jumentos a gente não dá muito valor, mas se você tivesse lá o seu Ferrari parado à porta, e Jesus mandasse lá o discípulo Oscar, a sua casa dizer, tens que dar o teu Ferrari que é para o Senhor. Você faria logo uma coisa, toma lá a chave, leva o Ferrari. Deixe lá de ser assim espiritualista, que isso nem com espiritualismos vai lá. Não faria nada disso. Você não acha estranho que alguém tenha dito, ok, podem levar o burro ou o jumento? Porquê? Para ele até foi um alívio. Levem-no lá. Ele está aí amarrado, a gente não o consegue domar. Se alguém o quer, a gente já nem o quer. Eu acho interessante. Jesus olhar para aquilo que não tem valor. É por isso que a igreja é construída por pessoas que a sociedade até muitas vezes não dá valor. Mas que quando elas se apercebem de quem são elas e o que elas fazem, vão dizer, uau, como é. É por isso que o projeto de igreja é a coisa mais incrível que a Terra tem. Porque não é um projeto forjado em mentes humanas. Isto é verdade que a gente tem que ter uma organização no contexto da sociedade, mas isto, igreja não é. Ouça, é verdade que nós hoje existimos como uma associação, mas a igreja não é uma associação. Se alguém acha que a igreja é uma associação, não percebeu nada de igreja. Igreja é um projeto de Deus, comprado por Jesus na cruz. E aquele que recebe Jesus na sua vida torna-se eterno em Jesus. E quando os dias acabarem aqui na terra, as associações e todo o resto de igrejas, sejam elas quais forem, vão acabar neste contexto de igreja na sociedade e vai continuar no céu. Isto não é nosso. Isto é de Jesus. Alguém está vivo? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode ser louvado seja o nome de Jesus? E eles disseram assim, leva lá. Diz comigo, e o jumento? Foi. Lembra-se que eu falei que na entrada eles gritavam, foi ou não foi? Barulho. Às vezes, o jumento foi sujeito a tudo aquilo que ele não estava habituado. E muitas vezes, quando nós nos deixamos dominar pelo Senhor, vai acontecer uma coisa. Nós vamos ser sujeitos a coisas que nós não esperávamos. Mas as coisas que nós não esperávamos são apenas um teste para nos domar no processo de Deus. Quem é que gosta de passar por coisas que não espera? Ninguém. Mas porquê é que isso tem que acontecer? Por uma razão muito simples. É a forma de nós passarmos por um teste que nos dá o domínio do Senhor na nossa vida. Eu aceitei Jesus, mas tenho que passar por isto. Mas porquê é que tu há de lutar contra os processos de Deus na tua vida? Porquê é que... Alguém já viu quando um cavalo está a ser domado?
Um cavalo selvagem. Sabe como é que um cavalo faz? Dá aqueles coices. Alguém já experimentou um coice de um animal? Eu nunca experimentei, mas também não quero. Mas deve ser uma coisa radical. Uma pessoa levar assim um belo coice. Já experimentei coices de pessoas. Também é radical. Dói assim para chuchu. De animal, nunca levei um coice. Já levei uma mordidela, já levei uma arranha dela de um gato. Não sou grande amigo de gatos. Gatos. Eu até costumo orar pelas pessoas que gostam de gatos. Acho assim um animal. Eu sei que alguns estão em... Mas pronto, ok. Eu sei que sou estranho, não gosto de gatos. Mas já tive gatos quando era pequeno, lá em casa dos meus pais. Nem digo o que é que eu fazia, é melhor não dizer. E às vezes há pessoas que quando Jesus tenta dominar, dão com cada coice a Jesus. Às pessoas que estão à sua volta. Às pessoas que Deus levanta para forjar e tratarem o domínio que é necessário acontecer sobre a vida das pessoas. Eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai sempre fazer através de pessoas. Há pessoas que esperam que Jesus faça isso vindo do céu, mandando anjos. Eu quero dizer que isso não vai acontecer. Os processos de domínio do Senhor sobre a tua vida serão sempre através de pessoas. Sempre através de pessoas. Eu sei que estou a demorar demais, mas a culpa não é minha. Está ali o countdown, mas afinal... Mas ele está atrasado. Ok, vou terminar. Quero dizer assim, todos os testes que eu vivo com Jesus levam-me ao destino que Ele preparou para mim. E quem percebe de destino é Ele. E a minha vida está nele. Portanto, tudo o que eu tenho para viver será sempre nele e será sempre aquilo que Ele tem para mim. E eu aceito isso bem. Consegues aceitar isso bem, sem lutar contra isso? Apenas aceitar, bora lá. É por aqui, Deus, bora lá. É para subir esta montanha, vamos subir. É para descer esta montanha, vamos descer. É para subir esta montanha com alguém às costas. Isto já sozinho já é difícil, mas é preciso levar alguém às costas. Eu vou aprender uma lição. É para descer de outra maneira. É para descer aos trambolhões. Eu vou aprender. Com Jesus aprendemos sempre. Ainda estão cá ou não? Eu lembro-me quando era bem jovem, servia na igreja. Já uma vez contei isto. E um dos meus primeiros trabalhos era conduzir e levar pessoas. Um dia fui acusado por alguém da igreja de uma forma infundada, incorreta. E eu lembro quando essa pessoa fez queixa de mim ao pastor, e o pastor veio ter comigo e disse, fizeram esta queixa, isto, aquilo, aquilo outro. Ele levava a carrinha da igreja e ele achou que eu ia em muita velocidade, quando na verdade não ia, levava pessoas comigo. Mas aquilo era uma pessoa assim um bocado torcida, mal disposta com a vida e embirrava com todos. E naquele dia embirrou comigo. E foi fazer queixa ao pastor. E eu, cheio de power de jovem, fui ter com essa pessoa. Tu pensas que és o quê? Um frustrado? E nada de outra coisa que não seja tudo biblicamente correto, não é? Só para que ninguém fique a pensar coisas. E o homem não me disse mais nada. Vai outra vez das minhas costas ter com o pastor e diz, o homem veio ter comigo, disse-me isto, eu sou pai de família, isto, aquilo, aquilo outro, não aceito que ele me trate desta maneira. E veio o pastor ter comigo, vais ter que pedir desculpa ao homem, porque o homem sente-se ofendido, tu teres chamado a um pai de família, a um chefe de família, mas ele acusou-me, está bem, mas era injusto, está bem, mas não é verdade, está bem, mas olha, o melhor que tu vais fazer e aprender para a tua vida é pedir desculpa. Hoje vai-te custar muito, mas vais aprender uma lição para a tua vida. E alguém com 20 anos, cheio de sangue na guerra, a ser acusado injustamente, apetecia tudo menos pedir desculpa. Apetecia deixar de ser cristão por uns momentos e treinar pugilismo a sério. E naquela altura isto não eram bracinhos assim fininhos. Eu trabalhava nas obras e isto tinha músculo a sério. E eu tive que ir ter com ele. E há uma expressão que eu nunca mais esqueci do meu pastor, que ele me disse: vai-te custar muito hoje, mas é uma lição que vais ter para a vida. Um dia no futuro, o saber suportar, encaixar, ultrapassar,
vai-te ensinar muito. Eu ouvi-o falar, disse conversa de pastor. Porque há aí alguns, quando os pastores falam, dizem conversa de pastor. Não, nesta igreja, noutras igrejas. Quando o pastor diz algumas coisas, amém, pastor, depois vão atrás. Este pastor tem a mania também, que é mais esperto que os outros, coisas e tal. Tem mania também, tem sempre um conselho. Tem sempre... Não é nesta igreja, estou a falar de igrejas que há aí assim, onde os pastores têm que dizer algumas coisas e há pessoas que... E eu nunca pensei, mas foi um teste. Hoje, ao fim de 26 anos, posso dizer que isso fez... Se eu precisava de passar por isso, não. Se foi bom passar, não. Se foi agradável, não. Se foi bom ter que marcar uma conversa com o sujeito, estar com ele, o sujeito que era meu irmão em Cristo e ainda mais uma pessoa que me conhecia desde sempre e até andou comigo ao colo, e marcar uma reunião com ele e dizer, olha, para lhe pedir perdão pela maneira como falei consigo, não era com a intenção, não. Claro que eu arranjei um belo esquema, cheguei junto dele, quero pedir perdão, mas eu tinha razão. Você acusou-me, mas eu não devia ter falado consigo daquela maneira, mas, não é? Mas tive que dizer, porque depois o meu pastor disse, e depois vejo-me dizer que já tiveste essa conversa. E eu fui junto do pastor e disse, eu já tive. Apetecia-me ter-lhe dito ao pastor, não sei para que é que isso vai ser útil, mas pronto. Hoje eu posso dizer que foi um teste. Se foi bom, não foi, mas aprendi. Eu quero dizer que ser dominado por Deus, ser dominado por Jesus, nem sempre é um teste agradável, mas o destino é incomparavelmente fantástico. E como a minha vida foi entregue a Ele, e só Ele é que sabe o destino onde me quer levar, eu quero que Ele tome conta da minha vida. E se Ele tiver que pôr o tapete e a sela e apertar a sela e usar uma espora mais dura, venha. Por uma razão. Porque eu sei para onde Ele me quer levar. Não sabendo bem o destino, mas sei uma coisa. Aquilo que eu vou viver com Ele lá é extremamente fantástico. Vamos ficar de pé. Enquanto a equipa de louvor sobe, quero-vos deixar uma lição para a vida. Simples. E tu vais dizer, o que eu vou dizer agora vai parecer tão fútil e sem importância. Mas pensa, um jumento sem Jesus é apenas um jumento. Nós sem Jesus somos apenas o que somos. Tu lês em mais algum lugar acerca deste jumento? Lês acerca daqueles dias? Ouvi alguém que falava sobre esta história e contava, fazia aqui um romance engraçado. No fim, dizia, aquele jumento nos dias a seguir voltou para a cidade. E toda a gente disse, olha o jumento, que dá coices, que ninguém consegue domar. E foi maltratado, levou com pedras, levou com tudo e voltou para casa e fez queixar a mãe. Foi uma história que eu ouvi acerca desta passagem, muito interessante. E a pessoa romanceava este fim e dizia assim, e ele dizia, mãe, agora, porque é que me trataram assim? Ainda há uns dias me receberam, até cantaram. E a mãe disse-lhe uma coisa muito simples, filho, da outra vez foste sozinho? Não. Ias com alguém? Sim. Com quem? Com Jesus. Então, olha, sem Jesus és apenas um jumento. Alguém já percebeu que nós sem Jesus somos apenas o que somos? Nós sem Jesus não temos qualquer tipo de valor. Aliás, a sociedade até nos podia menosprezar. Se nesta tarde houver aqui gente que tenha uma disponibilidade para dizer a Deus, Deus, epá, eu preciso mesmo que tu me domines, que ponhas cá o tapete, a sela, que me leves para o destino que tu queres. Gente que tenha a coragem de dizer, Deus, tu não me queres aqui, mas queres que eu esteja aqui, eu vou estar aqui. Gente que esteja disposta a abdicar da sua vida, da sua história, dos seus compromissos, da sua agenda, das suas coisas e a dizer, Deus, é por isso que eu amo muito aquelas pessoas que dizem não aos seus sonhos e atiram-se de cabeça para o sonho que Deus tem para a sua vida. Porque é gente que está a dizer com a sua vida, eu não quero viver o meu sonho, quero viver o sonho dele.
Será que podemos ter um momento de reflexão? Pedir que feches os teus olhos. Se tens alguém que te é íntimo, que te é próximo, perto de ti, sei lá, olha, se quiseres ficar abraçado dessa pessoa, pode ser, não há problema. Vamos deixar que o Espírito de Deus fale a nossa vida. Mas se um jumento aceitou Jesus e deixou ser dominado por Jesus, será que nós não podemos aprender com ele? Se o jumento deixou que Jesus o montasse e o dominasse, por que é que tu lutas em casa, no teu casamento, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus pais? Por que é que há tanta luta à tua volta? Por que é que tu lutas com pessoas por causa de ideologias e de pensamentos que não são mais do que isso? Sabes, às vezes nós estamos envolvidos em guerras e em questões e em conversas e em debates que não têm qualquer tipo de valor. Quando aquilo se espreme, quando aquilo se tenta entender, nós vamos perceber que afinal é tão simples como eu gostar do branco e tu gostares do amarelo, que não tem nenhum valor essencial para a vida. Porque aquilo que realmente importa é como é que tu permites ou não que Deus tenha domínio sobre a tua vida. Às vezes tentas ser popular nas tuas amizades, tentas ser aquela pessoa que toda a gente reconhece e aceita, mas no fim, quando dás por ti, estás sozinho. Não tens relacionamentos bem fundados, bem profundos. Quando choras, estás sozinho. Podes ser aquele bacana que toda a gente gosta, tranquilo, que toda a gente curte, a tua maneira de estar, a tua maneira de ser, mas na realidade estás sozinho. Quando tu passas pelo vale, quem é que tu tens ao teu lado? Já paraste para pensar nisso? Que às vezes, pertencendo a uma comunidade como esta, tu caminhas por momentos em que corres as ruas e quando dás por ti estás sozinho. Estás sozinho. Porque o projeto que tu estás a construir de vida é um projeto no qual Jesus não domina sobre a tua vida. Um projeto em que Jesus domina sobre a tua vida. Tu não vais estar só. Pessoas vão estar ao teu lado, pessoas vão ser levantadas, pessoas vão fazer a diferença. Vamos deixar que esta música ministre a nossa vida suavemente. Ficariam muito desiludidos, porque iriam descobrir nesse momento
que estão sós. Eu quero dizer que há muita gente aqui amarrada, sozinha, esquecida. E eu gostava de dar a oportunidade para